Bora então, gurizada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio? Temos informações importantes das últimas horas, informações que a gente precisa colocar na mesa, debater, trazer opinião e vocês, claro, comentando aqui embaixo, sempre muito importante. Eu tô sempre acompanhando também o que vocês acham sobre os nossos vídeos, mas principalmente sobre a situação do Tricolor. Vamos falar sobre uma proposta que o Grêmio rejeitou nas últimas horas, a possibilidade de um coordenador técnico. Isso é avaliado mais uma vez nos bastidores. Eu vou te trazer isso. Tá? E nós vamos falar ainda, gurizada, sobre o plano do Quinteiros. O Quinteiros colocou na sua última coletiva que tem um plano para alguns jogadores. Nós vamos esmiuçar esses detalhes a partir de agora. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo. Deixou o like? Então vamos embora. Olha só, o Quinteiros na sua última coletiva após o jogo contra o Atlético Grau, ele trouxe que ele precisa recuperar jogadores. Alguns jogadores não estão no seu ponto ideal de desempenho. E o Quinteiros vai buscar isso a partir de agora, ou melhor, já vem buscando isso, pelo menos na palavra do treinador. 3 jogadores são colocados nos bastidores como os principais jogadores que o Quinteiros quer recuperar neste primeiro momento. Cuéllar, Cristaldo e Pavon. São os 3 jogadores que o Quinteiros acredita que ainda precisa fazer uma recuperação, jogadores que precisam estar em sua plena forma para poder entregar tudo o que podem. O Quinteiros acredita muito nesses 3 jogadores, é importante que se diga isso, tá? O Cristaldo é um desses jogadores que já vem acontecendo essa recuperação há algum tempo. E o Cristaldo, na opinião do treinador, vem evoluindo. O Cristaldo, no último jogo agora contra o Atlético Grau, ele era maestrado a todo momento pelo Quinteiros. O Quinteiros, à beira do gramado, falava pro Cristaldo: vai mais pra frente, agora ataca, agora vai na bola, vem, forma uma linha de 3. E assim ele ficou durante a maior parte em que o Cristaldo esteve em campo. O Quinteiros tentava maestrar o Cristaldo, corrigir posicionamento e dar confiança ao jogador. Infiltrações, bolas colocadas de forma direta. E o Cristaldo conseguiu, tá? O Cristaldo fez boas jogadas enquanto esteve em campo. Teve 2, 3 vezes que ele conseguiu. É verdade que em outras ele não conseguiu ir tão bem assim, mas isso faz parte deste processo de recuperação que o Quinteiros está tentando fazer e dar ao Cristaldo. Outro jogador que, na opinião do treinador, vem se encontrando dentro de campo, e esse até nem faz parte dessa nossa lista de 3 jogadores, é o Villasanti. E o Villasanti foi colocado como exemplo pelo próprio Quinteiros na coletiva, porque ele disse que o Villasanti demorou, mas já vem se encontrando. Então, a exemplo do Villasanti, ele gostaria de fazer isso não só com o Cristaldo, mas com o Pavon. E essa insistência do Quinteiros no Pavon, ela é justificada nos bastidores por um único motivo. De acordo com a opinião do próprio treinador, o Pavon é um jogador que ajuda mais na parte defensiva do que o Kiki Oliveira. O Pavon ajuda mais a recompor. Eu não vou colocar opinião, tá? Eu tô trazendo informação. Opinião a minha diverge. Eu sei que a maior parte dos torcedores também. Mas a opinião do treinador é que o Pavon é um jogador um pouco mais completo do que o Kiki Oliveira, porque o Pavon ajuda nessa recomposição defensiva e além de ajudar lá na frente no ataque. Mais uma vez, é informação, não opinião, beleza? O terceiro jogador daquela nossa lista é Gustavo Cuéllar. A principal contratação do Grêmio para o meio-campo nesta temporada não atua, ou melhor, não vem nem ficando na lista de relacionados. O Cuéllar chegou aqui no dia 15 de janeiro, participou de 8 jogos, tá? Das 18 partidas da temporada até o momento. Entrou em campo pela última vez há 40 dias, lá no dia 1º de março, na partida contra o Juventude, ainda na semifinal do Campeonato Gaúcho. No entendimento da direção e da comissão técnica, o nível de competitividade aqui no país é muito diferente de onde ele estava atuando e ele sentiu muito essa competitividade, além, claro, da situação física, a preparação física que também mudou. Ele ficou de fora de algumas partidas por um edema muscular, depois ele sentiu dores e assim ele vem fazendo esse trabalho de na musculatura para poder recuperar a sua questão física e aí sim ficar à disposição do treinador. Nesta quinta-feira ele treinou normalmente. Então há a possibilidade daqui a pouco do Cuéllar ficar à disposição para o jogo contra o Flamengo no final de semana. Mas como eu disse,
possibilidade, ainda não é uma confirmação. Então o Cuéllar é esse terceiro jogador. O Villasanti, um jogador que já está nessa fase final de recuperação, como eu disse, mas ainda há 3 jogadores que o Quinteiros entende como os principais jogadores para o seu elenco e que ele quer ter à plena disposição. Cristaldo, Cuéllar e Pavon. São os 3 jogadores que ele ainda entende que pode render muito daqui para frente. Aguardar, né? Aguardar. Tomara que ele tenha tempo para isso. E tempo, a gente fala de desempenho também. Desempenho e principalmente resultado. Esse é o principal tempo hoje do Quinteiros, já que se fala muito do prazo de resultados do Quinteiros, que seria até o Clássico Grenal. Então nós teríamos o jogo contra o Flamengo no final de semana, o jogo contra o Mirassol no meio da semana que vem e o Clássico Grenal no final de semana da próxima semana. Tá bom? Gente, quero avançar com vocês para falar sobre outra situação importante. Então deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve se ainda não for inscrito. Eu quero conversar com vocês sobre uma proposta. Amanhã, dia 11 de abril, termina a janela de transferências interna, como a gente já vinha conversando, aquela janela que começou lá no dia 10 de março. Janela interna porque só se poderiam contratar jogadores que estavam atuando nos campeonatos estaduais. O Grêmio vasculhou o mercado, não encontrou as soluções, né, para os problemas que nós temos hoje no elenco. E eu falo sobre centroavante, que é uma das posições que o Quinteiros já pediu ao Grêmio, um cara de área. Eu falo também sobre zagueiro, principalmente um zagueiro pelo lado direito. Mas o fato é que se o Grêmio não olha para o próprio elenco e vê soluções, outras equipes vêm. Uma dessas equipes foi o Botafogo. Nós conversamos ontem aqui sobre a proposta do Botafogo por Gustavo Martins. A proposta que chegou até o Grêmio foi de empréstimo. Empréstimo até o final da temporada, com uma opção de compra de 5 milhões de euros. O Grêmio rejeitou esta proposta. O tricolor entende que o Gustavo Martins tem mercado e que pode ser vendido facilmente, eu até diria, no meio da temporada, não só para o Brasil, mas principalmente para fora, para o mercado do exterior e por um valor melhor. Então o Grêmio rejeitou essa proposta do Botafogo. Lembrando, essa janela termina amanhã. Dificilmente o Botafogo venha com uma segunda proposta. Pode ser que aconteça, mas o Grêmio não espera uma nova proposta do Botafogo para as próximas horas. Então o Grêmio rejeitou a proposta do Botafogo. Tá bem? Quero terminar, e agora sim, falando sobre coordenação técnica, principalmente depois do jogo contra o Atlético Grau agora no meio de semana, voltou a surgir mais uma vez esse assunto da coordenação técnica, tá? E isso voltou a ser comentado inclusive nos bastidores. A gente vem falando há muito tempo já sobre possibilidades. Felipão, Maicon e outros nomes já foram colocados, Jeromel, Lucas Leiva, e aí tem diversos nomes que são colocados como possibilidade. Fato é que a direção do Grêmio, neste momento, avalia sim a possibilidade de contratação de um coordenador. Mas o grande ponto, não há nenhum favorito, não há nenhum nome que desponte. A grande pergunta hoje dentro do Grêmio é o que esse coordenador precisa. Ele precisa ser um cara que entenda de futebol, precisa ser um cara identificado, um cara que entenda a linguagem dos jogadores, mas que também entenda o lado do treinador, porque ele vai fazer esse elo, ele vai trabalhar no vestiário, ele vai ele vai tentar ajeitar, o Quinteiros, vamos pegar aqui a nossa sardinha que a gente está acompanhando já, tá? Vamos pegar o nosso problema, porque um coordenador técnico que chegasse hoje no Grêmio teria esse problema para resolver, que é os jogadores acharem que um estilo de jogo é o certo e o Quinteiros achar que outro é outro, que é o correto. Então aqui nós já temos uma ponta. Quem é que vai estar certo nessa história? Aí eu, na minha opinião, pelo menos nesse momento, o Quinteiros ele tem que ter essa autoridade, mesmo que ele esteja errado, tá? Eu não estou falando de certo ou errado, estou falando de autoridade. O treinador teria que ter essa autoridade e os jogadores acatarem, correto? Até porque nós vivemos durante muito tempo com uma falta de hierarquia, com aquela história do paizão e tudo mais. E eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas eu estou dizendo que, na minha opinião, pelo menos, precisa-se ter um comando. E eu não estou dizendo que o Quinteiros está correto, mas eu acho que ele, como treinador, precisa ser respeitado e acatado.
respeitado e acatado. E nesse momento nós temos essa divergência e alguns jogadores já estão expondo isso abertamente nas coletivas. Então na zona mista, perdão, nas falas ali. Então é importante. E esse coordenador chegaria para fazer esse elo. Então quem é essa pessoa preparada? Qual o nome que a gente tem hoje no mercado preparado? E é isso que a direção do Grêmio está conversando e está debatendo neste momento. Não há um nome que desponte, mas voltou à pauta a situação de um coordenador técnico justamente por esse elo dos jogadores com o treinador. Tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Quero saber de ti, quem seria o nome ideal? Felipão? Maicon? O Jeromel? Vamos lá, Lucas Leiva? Qual o teu nome ideal para ser o coordenador técnico do Grêmio? Comenta aqui embaixo, tô de olho nos comentários de vocês. Grande abraço e até a próxima. Tchau.